pessoal, eu sou o professor Almir Garcia Fernandes e nós estamos aqui com a nossa terceira aula sobre os estudos do direito digital. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre proteção de dados e o seu tratamento no ambiente virtual. Proteção de dados é uma questão extremamente delicada, né, quando nós estamos falando do direito digital. Porque com a difusão, com a grande utilização de computador, de aparelhos de celular cada vez mais potentes, com tecnologias cada vez mais desenvolvidas, a informação passou não só a ser um mecanismo, né, onde as pessoas trocam a sua convivência, mas também uma mercadoria. A informação ela é considerada um bem imaterial, podendo até ser objeto de contratos específicos, né, como contratos de know-how, como contratos de transferência de dados. Tá? São detentores deste bem, que é a informação. Os bancos de dados de empresas, né, muitas empresas têm uma quantidade gigantesca de consumidores e têm um banco de dados enorme, com vários dados específicos sobre esses consumidores. Né? Sistemas eletrônicos, nós temos sistemas governamentais, que têm uma quantidade muito grande de dados, e todas essas pessoas jurídicas acabam sendo titulares de uma quantidade muito grande de informações e diversas pessoas. Para vocês terem uma ideia, empresas como a Google, por exemplo, acabam tendo um faturamento muito alto, né, porque elas conseguem vender essas informações na internet, elas conseguem direcionar o comércio, elas conseguem direcionar propaganda política, elas conseguem direcionar uma série de produtos e serviços ligados a esse tipo de perfil. Tá? Então, graças a esse crescimento tecnológico, nunca foi tão fácil e rápido obter e gerenciar uma quantidade muito grande de informações sobre os mais diversos assuntos, não importando o tempo e o lugar dessas informações, né? Porque nós podemos ter informações extremamente recentes e outras bem mais antigas, e nós conseguimos organizar tudo isso de uma forma muito rápida, ainda mais com a inteligência artificial. Né? E aí leva a uma questão muito grande, a uma discussão muito grande dentro do direito digital, é a questão relativa à privacidade no ambiente eletrônico. Será que no ambiente eletrônico nós temos que ter a proteção da nossa privacidade? Será que quando nós entramos nessas empresas, preenchemos os nossos dados, nós já não estamos abrindo mão dessa privacidade? A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2019, falou, olha, não é bem assim. Nós temos o direito à privacidade e esse direito tem que ser respeitado. É claro que esse direito não é um direito absoluto, mas é importante que todos esses dados pessoais que foram fornecidos na internet sejam protegidos. E o que é um dado pessoal para o direito digital? Para o direito digital, o dado pessoal é informação que é relacionada a uma pessoa natural, identificada ou uma pessoa identificável. O aperfeiçoamento desses diversos tipos de aplicativos sociais, de uma utilização massiva desses aplicativos sociais, acabou otimizando uma troca de informações, de imagens, de vídeos muito grande, por esses usuários e pelas empresas detentoras de todas essas informações, como eu falei para vocês agora há pouco, de todos esses dados que são coletados. Isso é associado a um fenômeno muito interessante de comportamento da nossa sociedade agora do século XXI, que é o fenômeno da exteriorização da vida privada. Então, de repente, com a utilização da internet, todo mundo acha que o adequado é exteriorizar tudo aquilo que faz, todos os lugares. Então, se a pessoa faz uma viagem, ela publica da viagem. Se ela está estudando na faculdade, ela publica o vídeo dela, uma foto dela publicando, dela estudando na faculdade. Se ela está fazendo um passeio no parque, ela publica um vídeo. Se ela está fazendo academia, ela publica o vídeo. Então, de repente, nós acabamos expondo de uma forma muito exagerada a nossa vida privada. E isso acaba tendo uma consequência muito grave. Por quê? Porque uma massiva quantidade de usuários na internet, expondo essa privacidade, tanto de forma voluntária quanto involuntária, acaba sendo vítima de eventuais violações do direito da privacidade. E por isso que a gente vem discutindo privacidade dentro do ambiente digital também. Por quê? Porque a privacidade, que já foi considerado o direito de ser deixado só, o direito de se resguardar contra interferências alheias, de segredos, de sigilos, o controle sobre informações e dados, ele acabou tendo uma nova interpretação no universo virtual.
a proteção de dados pessoais, que está prevista no Marco Civil da Internet e na Lei de Proteção de Dados, ela acaba que entende que nossos dados são privados, mas para a coleta e utilização desses dados é necessária uma autorização, né? Então, todo esse desenvolvimento de tecnologias, ele acaba facilitando a coleta de dados, mas a utilização desses dados, né, só pode ser feita através de autorização do usuário para essa coleta, né? Nós temos, né, em empresas privadas a obrigatoriedade, mas nem sempre isso acaba sendo uma situação obrigatória para o poder público, né? Por quê? Porque quando nós vamos a um posto de saúde tomar vacina, por exemplo, o poder público não precisa pedir autorização, a nossa autorização para coletar os nossos dados e as informações de que nós fomos saciados, né? Então acaba que essa segurança de informações ela fica bastante questionável quando dentro do ambiente público e no ambiente privado, as empresas, né, que estão fornecendo os serviços de internet, inclusive os serviços de redes sociais, né, são obrigados a disponibilizar para os usuários todas as suas políticas de segurança, de privacidade, que seja de forma fácil para as pessoas compreenderem, né? Nós temos que entender, né, que no tocante à violação dos direitos da personalidade, no ambiente das redes sociais, o Supremo Tribunal acabou definindo, né, uma responsabilidade subjetiva dos prestadores de serviço. Os prestadores de serviço, como os administradores das redes sociais, têm uma responsabilidade subjetiva e objetiva quanto à qualidade dos dados da internet, né? Para vocês entenderem um pouquinho, provedores de internet, como nós já vimos anteriormente, têm classificações diferentes, né? Aqueles provedores de serviço e os provedores de rede. A responsabilidade dos provedores de rede é objetiva, mas a responsabilidade dos provedores de serviço, essa é subjetiva, tá? A falha na prestação de serviço vai levar à responsabilidade dessas empresas, tá? Ok? Bom, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, é possível coletar dados, né, sempre com o consentimento do titular, mas também para cumprir obrigações, né, a administração pública também pode coletar dados, né, para a realização de pesquisas, né, para a realização de contratos, né, até em ambiente particular, quando você vai comprar e vender um terreno, quando você vai alugar um imóvel, obrigatoriamente essas informações têm que ser prestadas e têm que ser coletadas, né, pelas empresas que vão prestar esse tipo de serviço, de venda, de locação, né, por exemplo, né, para a proteção da vida, né, para a tutela da saúde, os interesses de empresas, né, controladoras com relação aos dados que elas têm, elas vão ter algumas informações que estão com elas, né, para a proteção do crédito, inclusive, também é possível fazer essa coleta de dados. As antigas listas de maus pagadores, né, nós ainda temos esse controle de crédito através do Serasa, através do Serviço de Proteção do Crédito, o SPC, né, que podem coletar esses dados. Claro que não são coletados todos os dados, né, nesse último caso agora, né, e aliado a isso nós temos a questão também de dados pessoais sensíveis, né, que são dados que envolvem origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, filiações a sindicatos, organizações de caráter religioso, filosófico, político, dados referentes à saúde, à vida sexual, dados genéticos, biométricos, né, todos eles vinculados às pessoas naturais, tá? Esses dados eles são considerados dados sensíveis e eles só podem ser utilizados quando o titular ou o responsável legal, né, no caso de crianças e adolescentes, de forma específica, né, e de forma destacada, autorizar previamente essa utilização, tá? Então nós temos aqui nesse caso dados mais importantes que precisam realmente de uma autorização bastante destacada, né? A pessoa tem que de fato saber que ela está cedendo esses dados para as informações que estão sendo requeridas, né? A única exceção que nós teríamos nesses casos seriam o cumprimento de obrigações legais, utilização pela administração pública e realização de pesquisas, né? Proteção de vida, segurança e saúde. Nesse caso, nós temos que o poder público não precisa pedir autorização, para os titulares desses dados. Tudo bem? Com isso nós vamos concluindo essa aula de hoje, tá? E bons estudos para vocês. Até mais!